Olá, como estão? Espero que estejam bem. Eu sou a professora Eleni, a professora de matemática de vocês, como vocês já me conhecem. E o assunto de matemática que eu trouxe hoje para a gente estudar fala sobre números e sequências numéricas, que está no volume 1 do capítulo 1, página 16 do livro didático. Tá? Então, vamos ver a definição de número e de sequência numérica. Número é um objeto da matemática usado para descrever quantidade, ordem ou medida. Então, o que é uma quantidade? Quantidades são os números. Quando a gente se refere à quantidade, estamos se referindo aos números. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ordem. O que quer dizer ordem? Ordem é a mesma coisa de você falar primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. E o que é medida? Medida é tudo que se mede. Tudo que se mede é uma medida. Então, se você quer saber o tamanho do quadro da sua sala, você usa o metro, certo? O metro para você saber a medida do quadro. Se você quer saber a medida do seu caderno, do seu livro, você usa uma régua. Com uma régua, você vai saber a medida do seu caderno, do seu livro e assim por diante. Medida está dizendo, são medidas, é quando a gente mede algo. E sequências numéricas? Sequência numérica é uma sequência composta por números que estão em uma determinada ordem. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante é uma sequência numérica. Como também 50, 100, 150, 200 é uma sequência numérica. 2, 4, 6, 8 é uma sequência numérica. Mas tem que estar organizado em uma determinada ordem. Por isso que se chama sequência numérica. Ok? Entenderam? Então vamos ver agora alguns exemplos com números. Vamos estudar alguns exemplos com números. Kátia, Ana e Carlos estavam jogando. No final do jogo, cada um formou um número. Kátia formou o número 630 e formou o número 5. Ana formou o número 350 e o número 8. E Carlos formou o número 006. Agora vamos ver quanto cada um formou. Por ordem aqui. Kátia formou o número 635. 635 é só eu somar, eu adicionar, eu juntar, certo? Os números que ela somou para saber a quantidade que ela formou. Ana formou o número 358. Do mesmo jeito, eu fiz aqui a adição, a soma. E Carlos formou o número 706. Ok? Então agora eu pergunto para vocês. Quem formou o maior número aí? Quem formou o maior número foi Carlos. Muito bem, Carlos formou o maior número. Ele formou 706. E quem formou o menor número? O menor número que formou foi Ana. Ana formou apenas 358. E se eu pedir a vocês, para esses números aqui que cada um formou, vocês fazerem em palavras, como é que vocês vão fazer? Vou dar um exemplo e os outros dois vocês vão fazer só. Então, eu vou dar o exemplo de Kátia aqui pela ordem. Kátia formou, em palavras, 635.
tá? Vocês agora vão fazer em palavras quanto Ana formou e quanto Carlos formou, ok? E se eu perguntar para vocês assim, faça a ordem crescente dos números que cada um formou. A ordem crescente, como eu já ensinei para vocês, é do menor para o maior. Então, em ordem crescente, que é do menor para o maior, vai ficar da seguinte forma: 358, 635 e 706, tá? Na ordem crescente. E na ordem decrescente, como é que fica a ordem decrescente? Ordem decrescente do maior para o menor. Então vai ser o contrário. Vai ficar primeiro 706, 635 e 358, tá? Essa parte aqui vocês já sabem, que está apenas fazendo uma revisão do que vocês já estudaram, que foi as ordens crescente e decrescente. Os próximos exemplos, nós vamos estudar sequências numéricas. Eu vou pedir aqui para em cada sequência vocês descobrirem os dois últimos números que estão faltando. Então vocês vão descobrir quais são os números que estão faltando nesses dois quadrinhos aqui, tá? Na primeira sequência, eu tenho 430, 425, 420 e 415. O que foi que eu pedi aqui? Complete a sequência com os dois próximos números e descubra o segredo da sequência. Quando você vai, depois que você descobrir o número que está faltando, você vai dizer qual foi o segredo, tá? Então vejam só. Como eu já falei para vocês, essa sequência está formada pelos números 430, 425, 420 e 415. Qual é o próximo número aqui? O próximo número é 410. Muito bem. E o próximo, 405. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma sequência numérica na ordem decrescente do maior para o menor e pulou de quantos em quantos números aqui? Pulou de 5 em 5. Muito bem, acertaram. Então, esse é o segredo. A sequência está na ordem decrescente e pulou de 5 em 5 números. Muito bem, antes de Tia fazer aqui, eu sei que já tinha gente fazendo, já tinha gente que já tinha descoberto o segredo. E essa próxima sequência aqui? Eu tenho 658, 655, 652, 649. Quais são os dois próximos números dessa sequência? Muito bem, 646 e 643. Isso mesmo. Qual foi o segredo? Essa sequência também está na ordem decrescente e aí pulou de 3 em 3 números.
Muito bem, eu sei que tem gente que já está fazendo. Está na ordem decrescente. E pulou de 3 em 3 números. Ok? Vamos ver a próxima sequência. A próxima sequência eu tenho os números 745, 750, 755, 760. Quais são os dois próximos números? Os dois próximos números é 765 e 770. Muito bem, essa sequência aqui está na ordem crescente, ela está crescendo, igual a vocês, estão crescendo do menor para o maior e pulou de 5 em 5 números, muito bem. O segredo é, está na ordem crescente. E pulou de 5 em 5 números. É isso aí. A outra sequência tem 0, 2, 4 e 6. Quais são os dois próximos números? Muito bem, os dois próximos números são 8 e 10. E o que foi que você observou nessa sequência? Essa sequência está formada apenas por números pares. Muito bem. Está formada por números pares. E essa última sequência aqui, nós temos um número. Os números 1, 3, 5 e 7. Está faltando dois números que são 9 e 11. Muito bem. 9 e 11. E qual foi o segredo que você observou nela? O segredo é que essa sequência está formada apenas por números ímpares. Muito bem. Está formada por números ímpares. É isso aí. Muito bem. Acertaram tudo, não foi? Então agora eu vou passar para vocês a agenda da semana. A agenda da semana está na atividade do livro didático, páginas 16 a 19, certo? Que vocês vão fazer lá várias atividades de sequências numéricas. E também essa atividade que foi para vocês na envelope, certo? Sobre sequências numéricas, vocês vão fazer essa atividade de sequências numéricas. E outra coisa, tia colocou lá um desafio no blog, muito legal, que vocês não podem deixar de fazer. Certo? É bem interessante. Vocês vão descobrir o segredo e depois vão contar para a tia qual foi o segredo que vocês descobriram. E não vão deixar de fazer
tem que fazer a leitura do QR Code, que está nas páginas 16 e 18 do livro didático, que também está bem legal, fala sobre sequências. Tem um joguinho lá de sequências que vocês vão gostar muito de fazer, não deixem de fazer, tá? E tia aguarda vocês até a nossa próxima aula. Então, um beijo para todos.